Eu já listei aqui leituras clássicas da DC, da Marvel e até mesmo de quadrinhos que não são de super-heróis. Tá na hora de listar agora alguns mangás. A definição do que é um clássico é algo complexo e eu já falei sobre isso nos outros vídeos, mas basicamente pra mim, clássico é algo considerado como um modelo, que marca de alguma forma, que estabelece os padrões. Mas não necessariamente um clássico é sempre algo bom. É algo que marca pela sua importância, é algo que tem o seu valor reconhecido por todos, independente da sua qualidade. Lembrando que a lista é dos mangás e não dos animes. Às vezes um anime é muito famoso ou adorado, mas nem por isso o seu mangá é um clássico. E outro detalhe importante, existe muita coisa de enorme sucesso no Brasil e não necessariamente no mundo todo. Então talvez por isso alguma coisa que você considere como clássico pode não ter entrado nessa lista aqui. Assim, usando esses conceitos e usando a minha opinião para criar essa lista, o vídeo de hoje é sobre os 13 maiores clássicos dos mangás. Nessa lista eu poderia falar sobre várias obras de um único autor, porque uma das pessoas mais influentes para o mangá é Osamu Tezuka, que fez vários clássicos. Mas a obra dele que eu quero destacar aqui é Astro Boy, iniciada em 1952. O Tezuka basicamente já tinha definido o estilo gráfico dos mangás que ficou popular com os olhos grandes e cabelos cheios de pontas, por exemplo. E Astro Boy é talvez a sua obra que ficou mais conhecida mundialmente. Com uma história mostrando as aventuras do robozinho Astro, o mangá influenciou muitos outros autores pelo mundo, não só de mangá, mas de todo tipo de obra. Um dos estilos de mangás mais conhecidos no mundo é o Shounen, a típica história de batalhas direcionada para um público adolescente masculino. E o considerado pai ou talvez avô desse gênero é Fist of the North Star, ou mais conhecido como Hokuto no Ken, iniciado em 1983. Kenshiro usa os seus conhecimentos em artes marciais para viver lutando contra quem ameaça a vida dos fracos e inocentes. Hoje, a história carrega todos os clichês do estilo Shounen, mas na época que foi criado, foi a obra que modernizou e popularizou o gênero nos mangás. E se a gente está falando de Shounen, um dos maiores exemplos disso no mundo, que inclusive é muito conhecido e querido no Brasil, é Dragon Ball, de Akira Toriyama, iniciado em 1984. A história de Goku ainda criança, sendo encontrado por Bulma e partindo em busca das esferas do dragão, é uma das obras mais conhecidas e bem-sucedidas do mundo. E claro que o grande sucesso se estende até hoje, depois de várias sequências como Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. Dragon Ball foi tão aclamado que influenciou diretamente outro mangá que também é um clássico. Por mais que muita gente tenta rivalizar um com o outro, o respeito entre os seus criadores vai muito além. Eu tô falando de Naruto, iniciado em 1999. Uma obra cheia de personagens com características únicas, com histórias de superação, que se tornou um sucesso tão grande que também passou a ser um modelo e influência para outros artistas. E também teve sequências, como é o caso de Boruto. E mais um shounen que tem que estar nessa lista é nada menos que o mangá mais vendido do mundo, One Piece, iniciado em 1997. Luffy e o seu grupo de piratas do Chapéu de Palha, em busca do One Piece na intenção de se tornar o rei dos piratas, é uma das obras mais longas já feitas, tanto que continua sendo publicado até hoje. É uma febre no Japão e em várias partes do mundo, tanto que tem um número de vendas muito mais elevado que qualquer outro, chegando a quase 500 milhões de unidades vendidas, enquanto o segundo, que é Dragon Ball, chega a aproximadamente 300 mil cópias vendidas. O próximo da lista basicamente definiu o gênero cyberpunk. Com um mangá iniciado em 1982, temos Akira.
Akira ficou muito conhecido pelo seu anime, que é revolucionário sim, mas é nos mangás onde a história se tornou um clássico, criando conceitos até então nunca explorados de um mundo pós-apocalíptico, ao mesmo tempo cheio de tecnologia futurista, ou seja, um mundo cyberpunk. E inclusive, para quem viu o anime e gostou, ou até não entendeu muito, o mangá explica e aborda muito mais o assunto da trama de Kaneda, Tetsuo e do próprio Akira. E ainda falando em cyberpunk, a gente tem um outro ótimo clássico aqui com Ghost in the Shell, iniciado em 1989. Uma trama abordando crimes tecnológicos num futuro distópico, cheio de androides e robôs. Ghost in the Shell é uma ficção científica extremamente influente, tanto para o estilo, dentro e fora dos mangás, já que Matrix, uma obra extremamente influente nos cinemas, é diretamente inspirada por essa obra. Do cyberpunk, vamos pro horror. Porque se tem alguém que faz isso de forma espetacular nos mangás, esse alguém é Junji Ito, que fez vários clássicos do horror. Mas talvez o seu trabalho mais notável seja Uzumaki, iniciado em 1998. Com contos interligados, a história traz eventos sobrenaturais envolvendo espirais, abordando principalmente a jovem Kirie Goshina pela sua cidade que sofre o mais puro horror. Agora, do horror, a gente parte para violência, com Berserk, iniciado em 1989. Berserk gira em torno de Guts, um espadachim que caça e mata criaturas demoníacas. O que faz de Berserk um clássico é exatamente o seu alto nível de violência, com muito sangue e sem pudor. E tudo isso aumenta ainda mais aos olhos pela arte detalhada e realista da obra. O único problema desse mangá de Kentaro Miura é que ele vive parado em hiato de tempos em tempos. Saindo um pouco dos temas mais pesados, a gente tem um mangá clássico mais leve para a família toda. Doraemon, iniciado em 1969. Doraemon é um gato cósmico robótico do futuro, que tira do seu bolso mágico vários itens para ajudar a vida de Nobita. Com um tom mais cômico, Doraemon sempre traz lições de moral e de respeito, com temas sociais, além de apresentar bons valores, principalmente para as crianças, tanto que já chegou a ser considerado como o embaixador do anime no Japão, e é um clássico por ser uma obra que compartilha muito de toda a cultura japonesa. Outra obra que compartilha também da cultura japonesa, mas num tom mais triste, é Hadashi no Gen, conhecido também como Gen Pés Descalços, iniciado em 1972. A obra trata de uma história autobiográfica de Gen e a sua família que viveram em Hiroshima, se passando próximo do fim da Segunda Guerra Mundial. É um clássico que trata de forma nua e crua a realidade e as consequências de alguém que viveu na pele os efeitos da guerra e principalmente da bomba nuclear. Partindo para outro estilo, se a gente falou bastante de shounen, existe um estilo no mangá que é considerado como direcionado para um público adolescente feminino. Esse é o shoujo. Existem várias obras clássicas desse estilo, mas eu queria listar aqui uma das primeiras e mais influentes. Rosa de Versalhes, de 1972. Um mangá que se passa na França no século XVIII, onde Oscar é uma garota criada como garoto pelo seu pai. A trama aborda personagens históricos reais como Maria Antonieta e se passa por momentos e locais reais. É um shoujo, mas bem mais pesado do que o modelo de shoujo que se popularizou mais pra frente com Sailor Moon ou Sakura Card Captors, por exemplo. Mas é uma obra tão influente que foi usada como base por muitos mangakas a partir daí, até mesmo de outros estilos como o próprio shonen. E para finalizar, uma obra que também influenciou muita coisa, só que até mesmo fora dos mangás. Lobo Solitário, iniciado em 1970.
A história mostra Ito Ogami, um antigo samurai, um ronin que vaga pelo Japão numa história violenta, filosófica, reflexiva, abordando honra, coragem, sabedoria, além de ser uma história muito bem desenhada e muito bem escrita. Lobo Solitário retrata muito bem a época dos samurais e é uma obra extremamente importante não só para os mangás, mas também para os quadrinhos americanos, já que é uma influência muito forte para Frank Miller, por exemplo, principalmente na época em que escreveu Demolidor e até mesmo Batman, o Cavaleiro das Trevas. Claro que existem vários outros grandes clássicos dos mangás, como Neon Genesis Evangelion, Fullmetal Alchemist, Rurouni Kenshin e Death Note. Então deixa você aqui nos comentários qual o seu mangá clássico preferido dessa lista e qual você considera que ficou de fora. E existem também os casos onde o anime ficou mais conhecido que o mangá, ou até mesmo os casos onde a obra é mais conhecida no Brasil do que em outros lugares, como Cavaleiros do Zodíaco e Yu Yu Hakusho, que inclusive são os meus animes favoritos. Mas isso é história para outro vídeo. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder as próximas listas, deixa o seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.